Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Jaspe, a pedra mais preciosa. Parte 2. A primeira semelhança, o primeiro aspecto de Deus, está representado pelo jaspe, mas jaspe como cornalina. Logo em Apocalipse 21 aparece o jaspe na Nova Jerusalém, também no muro, no resplendor, no muro e no primeiro fundamento do muro. Então vamos ver o capítulo 21 do verso 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, esse, grande, aqui agregado, que descia do céu, de junto de Deus, agora, a cidade santa de Jerusalém, a esposa. O que havia dito o anjo? Mostrar-te-ei a esposa é a Jerusalém santa, a esposa do Cordeiro, a igreja vencedora, a igreja triunfante, a esposa, essa é a cidade de Deus. Diz no verso 9. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa, separada, como se estava lendo, como se profetizou, Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. Agora é a cidade a que tem a glória. Deus tem glória, mas diz: a nenhum outro darei minha glória, como quem diz: só a meu filho darei minha glória. Só honrem ao filho para que honrem ao pai. Quem não honra ao filho não honra ao pai. O pai deu ao filho ter vida em si mesmo. Se alguém quer conhecer pai, o reflexo do pai, o resplendor da glória do pai, é o filho, mas agora disse o filho: Pai, a glória que me deste, eu lhes tenho dado, a glória que o filho tem é a glória de Deus. O homem, desenhado para refletir a glória de Deus quando Deus fez o homem, o que Deus queria era que o homem expressasse sua glória. Façamos o homem à nossa imagem, diz o Pai ao Filho, a nossa semelhança. A imagem e a semelhança do Pai ao Filho, e agora Deus quer fazer uma criatura, um homem corporativo, que chegou a ser a igreja, porque outros homens se tornaram velhos homens, mas os redimidos tornaram a ser o novo homem que é a igreja. Com o novo homem, com a igreja, é que se obtém o propósito de Deus com o homem. Façamos o homem à nossa imagem, significa que o homem foi desenhado para refletir. Por isso diz em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em espelho, esta tradução diz: mas é como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Significa que Deus nos coloca em sua luz como sendo nós um espelho para refletir a luz que vemos, ou seja, o homem está desenhado para refletir aquilo no qual se concentra. Você vai se parecendo com aquilo ao qual se dedica. Se você se dedicar ao Senhor, se vai parecendo com o Senhor. Você olha como um espelho, você foi feito um espelho. Essas são as pedras preciosas. As pedras preciosas não têm luz própria, foram desenhadas por Deus através de uns processos tremendos, muito significativos que temos que ver, para que ela reflita a luz e a reflita de uma maneira preciosa, às vezes, inclusive em forma de arco-íris. A luz branca do Senhor se funde nas 7 cores, as pedras preciosas refletem a plenitude das cores da luz mais preciosa. Então essas pedras preciosas somos nós depois de sermos tratados. Primeiro, o Pai, seu aspecto é como pedra preciosa, o Filho é também uma pedra preciosa, e agora diz: a glória que me deste eu lhes tenho dado. A igreja tem que ser também como uma pedra preciosa no final. Claro que o processo de uma pedra preciosa não é tão fácil, mas ao final do processo é uma pedra preciosa. Então diz aqui no verso 11: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Significa que o fulgor da Nova Jerusalém inteira é semelhante a uma pedra muito preciosa. Hoje em dia, o que se chama jaspe é uma pedra opaca, mas que pode chegar a ser muito preciosa. O diamante não começa sendo muito precioso, o diamante só consta de um elemento muito comum na natureza, que é um elemento comum aos seres vivos, o qual é o carvão. Pelo carbono se sabe da vida que tiveram os seres vivos anos atrás. O comum chega a ser precioso pela pressão.
o carvão é submetido a uma pressão tão tremenda que o faz precioso. Irmão, por favor, não se incomode pela pressão, porque somente a pressão faz as pedras preciosas. Você pode ser um carvão comum. Dou-lhes um dado. 1 centímetro cúbico de carvão necessita 53 toneladas de pressão a 2.760 graus de temperatura para converter-se em diamante. Um só cúbico, 1 centímetro cúbico de carvão, pode se tornar diamante. O material mais duro que existe, que se conhece, é o diamante, mas só se pode tornar diamante sob pressão. O comum, o mais comum, pode se tornar precioso pela pressão dirigida por Deus. Irmão, todas as pedras preciosas que vamos vendo se fazem de material muito comum, como de simples areia, mas chega a ser precioso, não pelo material mesmo, mas pela pressão a que é submetido. É a pressão que faz de uma pedra comum, uma preciosa, só a pressão. Irmão, não fuja da pressão porque se torna comum, aceite a pressão de Deus, seja feito precioso. Então, irmãos, aqui vemos que toda a Nova Jerusalém aparece como uma pedra muito preciosa. E seu fulgor era semelhante ao de uma pedra muito preciosa. Alguns dizem: como é que na Nova Jerusalém o ouro vai ser cristalino, se o ouro não é cristalino? Alguém tem uma placa de ouro e a gente não pode ver o outro lado. Claro, o carvão tampouco é cristalino, mas se submete à pressão e se torna cristalino, transforma-se em diamante. Do mesmo modo, Deus, através de seu trabalho de pressão, é quem vai nos fazer cristalinos, inclusive o jaspe, e aqui aparece a Nova Jerusalém como uma pedra muito preciosa. A Nova Jerusalém é como se fosse a joia do universo. Toda a terra tem os reis ao redor, disse que trarão sua glória à cidade. Mas a cidade é como uma pedra preciosa, toda a cidade é uma pedra preciosa, mas com qual pedra preciosa aparece aqui representada a cidade? Com o jaspe. Qual é a primeira pedra que se menciona de Deus? O jaspe. Quando é a primeira vez que na Bíblia se menciona o jaspe? Menciona-se no peitoral, no Urim e Tumim do sumo sacerdote. Vamos a Êxodo capítulo 28, que se relaciona com Êxodo capítulo 39, vamos olhar Êxodo 28 e tenham também o 39 ao lado. Êxodo 28:15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. O peitoral era o que o sumo sacerdote levava sobre seu peito, e aí estavam 12 pedras preciosas, sobre essas pedras preciosas os nomes dos 12 filhos de Israel. Significa que o povo de Deus é carregado sobre o coração do Senhor. O Senhor tem seu povo como algo muito precioso, então o povo está representado nessas pedras. Cada tribo é uma pedra, todas as pedras juntas estão no peitoral. O peitoral está sobre o coração do Senhor. O que o Senhor tem em seu coração como algo precioso, é seu povo. Então diz: conforme a obra do éfode o farás. O éfode são as ombreiras de onde se sustenta o peitoral e também a capa, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, ou seja, as 2 mãos. Seu povo está nas mãos do Senhor, palmo a palmo. Ninguém as arrebatará de minha mão, ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Meu Pai que me deu é maior que tudo. As pedras preciosas estão em 2 palmos, ou seja, nas mãos de Deus, e o encherás de pedras de engaste. Olhem o que Deus diz. Seu povo vai ser esse peitoral, olhem o que Deus quer fazer. Encherá, ou seja, Deus encherá seu coração, encherás de pedras de engaste. O que Deus quer fazer é pedra de engaste. Deus quer que o homem seja precioso como ele. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, havia um rio que saía do jardim do Éden. Isso está em Gênesis, e se repartia em 4 braços, e quando você segue um desses braços, disse que esse rio leva onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom, onde há ônix e onde há bdélio. Significa que o rio do Éden te leva onde há os materiais preciosos para a Nova Jerusalém. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da pedra de jaspe, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.